Estamos aqui, eu, a professora Ronise, do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Newton Paiva, e a professora Roberta, do curso de Farmácia do Centro Universitário Newton Paiva. Nós somos coordenadoras do GEPS-1, Grupo de Estudos e Pesquisas em Zoonoses e Saúde Única da Newton. Participam do nosso grupo estudantes do curso de Medicina Veterinária, de Farmácia, de Biomedicina e de Enfermagem, que estão com a gente aqui hoje. Estamos vivendo um momento de epidemia de dengue em Minas Gerais, em mais 5 estados e o Distrito Federal, sendo que Minas Gerais lidera o número de casos entre os estados. São surtos por todo o país e várias cidades brasileiras já decretaram estado de emergência. Então, embora muito se fale sobre essa doença, a gente ouve muito falar sobre medidas de controle e de prevenção, ainda assim a população apresenta muitas dúvidas. Então a gente vai abrir hoje um espaço aqui para esclarecer algumas dessas principais dúvidas. Estamos aqui na Fundação Ezequiel Dias e vamos conversar com a Marília Rocha, farmacêutica, e ela está no laboratório referência em arboviroses, e também com o Giovanni, do Laboratório de Entomologia, e vamos falar hoje sobre um dos temas mais importantes na atualidade aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é a dengue. Então, Marília, eu gostaria de começar te perguntando qual é o papel do laboratório, da FUNED, no diagnóstico da dengue e de outras arboviroses aqui no estado de Minas Gerais. Bom, a FUNED ela atua como laboratório central de saúde pública e realiza as análises como referência estadual na vigilância laboratorial das arboviroses. Quando as amostras biológicas chegam aqui na FUNED, elas são submetidas a quais exames laboratoriais? Bom, aqui na Fundação nós temos atualmente disponíveis 2 metodologias para análise das amostras suspeitas de arboviroses no estado. No período inicial da infecção, nós temos a coleta até o 5º dia de início de sintomas e é realizada a metodologia RT-PCR, pesquisa direta do vírus na amostra. Através dessa metodologia é possível diferenciar o sorotipo de dengue presente na amostra do paciente. Já após o 6º dia de início de sintomas, é realizada a sorologia, que é a pesquisa de anticorpos presentes na amostra suspeita. O que esses resultados têm informado, esses resultados laboratoriais, e o que eles nos fazem refletir? Bom, o cenário enfrentado esse ano no estado é bem desafiador. É possível observar um aumento bem expressivo da incidência de casos e da positividade nos resultados das análises realizadas aqui na Fundação. Então, o que nos mostra que tanto na região de Belo Horizonte quanto nas demais cidades do estado, estamos enfrentando a maior epidemia da história do estado de Minas Gerais. Quais são os sorotipos que estão sendo identificados esse ano de 2024? Bom, através da pesquisa viral realizada aqui na Fundação, é possível identificar o sorotipo circulante no estado, e o que predomina no momento é o sorotipo 1, também circulando o sorotipo 2, e o que nos alerta, que nos chama atenção no momento é o reaparecimento do sorotipo dengue 3, que já não circulava no estado há alguns anos. Então isso serve de alerta, pois para o aumento da possibilidade de casos e de número de indivíduos suscetíveis à infecção pela dengue, a ocorrência de casos graves e óbitos no estado. Diante desse cenário tão desafiador vivido no estado no enfrentamento das arboviroses, é muito importante conscientizar toda a população para participar do controle dos vetores, para realizar medidas preventivas, como o uso de repelentes, e, além disso, também conscientizar os profissionais de saúde para que notifiquem essas doenças, que são agravos de notificação compulsória. Então, é importante, no enfrentamento das arboviroses, a participação da população, do governo e dos profissionais de saúde de uma forma conjunta, para que nós consigamos combater esses agravos de forma mais eficiente e efetiva. Controle do vetor biológico da dengue, qual é a importância da gente conhecer melhor esse vetor biológico? Bom, a importância da gente conhecer
o mosquito em si, ele é para que a gente tenha como agir para diminuir a população do inseto do Egito. A gente conhecendo, a gente tem como agir melhor. Ou seja, os melhores professores nossos da dengue é o próprio inseto em si. Através de toda a literatura, os doutores do assunto que escreveram, mas o melhor, a fonte da gente aprender é o próprio mosquito. Né? O seu hábito, por onde anda, como nasce, o que alimenta, tempo de vida. Tudo isso é importante. A gente conhecendo, a gente combate melhor, elimina mais rápido. Além da dengue, o Aedes aegypti transmite outras doenças? Não. A literatura vai registrar para a gente a questão da dengue mesmo. O aegypti, ele vai transmitir a dengue, a febre amarela urbana, certo? Ele vai a questão da chikungunya. A gente está preocupando demais com a dengue, mas temos que tomar cuidado também com a chikungunya. O albopictus também, o Aedes albopictus também transmite, são as duas espécies registradas na literatura que vai transmitir a dengue. Eu acho que pela resposta que, né, você acabou de falar para a gente, você já me respondeu a minha última pergunta aqui. Sim. Qual seria a importância da gente diminuir a infestação ambiental desses vetores biológicos? A importância da gente diminuir, eu vou lembrar um pouco do quando eu entrei no trabalho, fazendo o trabalho de agente de saúde, de visitar as casas, é um lema que a gente sempre carregou. Destruir os focos, né? Ou melhor, descobrir onde se encontra o foco, destruir os focos encontrados e evitar a formação de novos focos. Essa ação ela é importante não só para o agente de saúde que trabalha com isso, principalmente para o morador. O morador ele é o maior responsável dessa infestação do Egito. A prefeitura tem a sua parte, o Estado colabora, o Ministério colabora, mas a maior parte responsável deve ser do morador. É muito certo? Importante essa colaboração, né? Okay. Então, o lema que a gente carrega sempre é isso, descobrir o foco, destruir o foco encontrado e evitar a formação de novos focos. Aí sim a gente combate legal a questão do Aedes aegypti. Sobre o comportamento, então, do transmissor da dengue, como que é esse comportamento no meio do campo e dentro do laboratório? No campo, a gente vai lembrar o seguinte, o comportamento para sair, para alimentar de sangue, para o repasse sanguíneo. Geralmente é no período da manhã, naquela parte mais branda do sol. Até ali por volta de 9h30, no máximo 10 horas. Esse período ela sai e alimenta de sangue na parte da manhã. Na parte da tarde, já é depois das 3h30, 4 horas. Também um horário mais brando dos raios solares. É um sol mais brando que ela sai para alimentar. Entendi. E uma dúvida assim, mais populacional, a população quer saber, é sobre as vestimentas. Qual que é a cor assim, para melhor se usar nessa época que está com um surto epidêmico? Sim. E qual cor que atrai mais o mosquito? Bom, a cor clara é melhor para que a gente possa usar. Roupa escura, a camisa preta, a meia preta, isso atrai a fêmea. A cor preta ela sempre vai usar para camuflar, ou seja, ela não ser encontrada facilmente. Um exemplo, um tipo de depósito que a gente encontra, que é fácil nas residências, a questão do pneu. Uhum. O pneu, para o agente de saúde, ele vai rotular o pneu como uma suíte presidencial da fêmea de Egito. Porque ali é um tipo de depósito que não suja, está sempre limpo, mantém uma temperatura satisfatória para ela, certo? Uhum. E não é vistoriado pelo morador. Ele tira o pneu do carro, troca, coloca no quintal lá e é escuro. É um dos depósitos também responsáveis por uma infestação de uma área para outra, na questão aí falando das borracharias. Quando transporta um pneu de um bairro para o outro, pode acontecer de uma larva ali, um ovo ali grudado. Esse ovo ele pode eclodir na outra borracharia. A gente sabe que o ovo da fêmea de Egito aguenta mais de 400 dias no seco. Isso é interessante a gente lembrar. Sim. Mais de um ano ele vinga
Se ele ficar no seco, se jogar água, tocar no ovo, ele vinga. Nasce a larva. E falando já então dessa questão aí da reprodução, quanto tempo, em média, o agente transmissor da dengue ele consegue permanecer vivo, desde a sua fase ali, ovulatória até a fase em si de proliferação? Você fala o agente em si no inseto? Isso. Vamos lembrar o seguinte, assim que uma fêmea de Egito pica uma pessoa infectada, não é automaticamente que vai acontecer a transmissão se ela picar outra pessoa. Não funciona assim. Funciona, ele vai ter aí de 2 a 4 dias para o vírus desenvolver no intestino, para depois chegar na saliva e aí sim ela picar outra pessoa e transmitir. É interessante a gente lembrar que vai também conforme o repasse sanguíneo que essa fêmea teve. A gente sabe que a fêmea de Aedes aegypti, ela voa na altura de 1,5 m, pode voar mais alto, pode picar a pessoa mais alta, pode picar na orelha, pode picar no pescoço. A gente lembra que a saliva dela é anestésica. Quando ela pousa no braço da gente, a gente vê, pega e mata. Mas, quando vem por trás, você está assistindo um filme, num computador, ela vem por trás aqui na nuca, a saliva vai anestesiar o local, ela vai alimentar de sangue quanto for possível para ela satisfazer, vai embora. O que acontece? Passado o efeito da anestesia, a gente coça, vai dar aquela vermelhidão, ou seja, já alimentou do sangue. Então, essa questão da gente ter essa preocupação com a questão de se proteger. Entendi. Com relação a essa picada, ou seja, o repelente, usar o repelente, principalmente nessas partes que a gente acha que não vai vir, nas partes baixas, ela sempre vai procurar o tornozelo, a perna, certo? Você que trabalha, você que está assistindo um filme, se está lá com a perna descoberta, ela vai procurar ali. E outra coisa, não se pica em movimento, ela gosta, como se diz, da pessoa parada, certo? Entendi. Em movimento é difícil dela picar, gente. E o tempo de vida do mosquito? O tempo de vida dele alado é, em média, 30 dias. Se a gente for contar dos ovos, contando com o tempo do adulto, vai dar uma faixa de 42 a 45 dias. Entendi. Então, uma fêmea de Egito, quando ela tem um repasse sanguíneo satisfatório, ela vive no mínimo de 26 a 30 a 32 dias. Uma média de 30 dias. E o mosquito, ele pode picar sobre a roupa? Ô Andressa, olha, é interessante a gente responder com clareza sobre a questão de que tipo de roupa a gente está usando. Um jeans mais grosso não vai atravessar, ele não vai conseguir. Mas um tecido mais fino e de preferência de cor preta, pode sim picar. Um exemplo, a meia que os homens usam. Então, a meia de cor escura preta, com certeza é um tecido mais fino, a malha bem aberta, a fêmea vai lá e pica. Pode acontecer assim. E todos os mosquitos, eles estão contaminados com o vírus da dengue? Olha, vamos lembrar que tem a transmissão transovariana. Uma fêmea que alimentou de sangue de uma pessoa infectada pode transmitir, para os ovos. Mas é uma porcentagem pequena de mosquitos, com relação à transmissão transovariana. Nem todos estão infectados. Precisa de picar uma pessoa infectada, para se infectar. Pode nascer uma pequena população lá, a porcentagem é pequena com relação à transmissão transovariana. Muitos lugares a gente tem uma infestação da fêmea de Egito, mas não tem casos de dengue, então não acontece de acontecer a transmissão e nenhuma fêmea infectar. Quais as atitudes a gente pode tomar para prevenir a proliferação do mosquito? Uma atitude interessante que a gente pode, nós, população, moradores, para ajudar no combate à dengue, ao transmissor da dengue, a fêmea, o Egito, é uma vistoria que a gente deve fazer uma vez por semana na residência da gente. Essa vistoria seja feita na parte externa, procurando mesmo descobrir se você tem algum tipo de recipiente que acumule água e ali pode proliferar a questão da larva do Aegypti. Você faz a vistoria externa e internamente.
Então, destruir mesmo os focos encontrados, todo tipo de recipiente que possa acumular água com a chuva e vários tipos de depósito a gente tem numa residência. Você tem calha, você deve historiar a calha, uma caixa d'água deve estar bem tampada, a questão do vasilhame de garrafas com a boca para baixo. E é interessante a gente lembrar que os depósitos de cor escura é de preferência para a fêmea desovar. Entre um copo desse de cor de café mais escuro e esse claro, ela vai fazer opção por essa cor aqui. Então, o que a gente puder evitar de depósito em casa, uma lona jogada no terreiro, uma tampinha, uma casca de ovo, vários tipos de depósito. Eu, enquanto experiência de trabalhar, de fazendo a pesquisa larvária, já encontrei larvas em casca de ovos. Então, você evitar o máximo de depósito que possa acumular água no quintal e no interior da casa, na questão das plantinhas, certo? A plantinha lá, após, por baixo do vaso, você colocar uma areia no pratinho, evita de acumular água e ali proliferar a questão da larva. E a gente, estudando isso tudo, a gente deparou com uma coisa que a gente ficou com certa dúvida e queria que você esclarecesse, que é a criação dos mosquitos aqui em Minas Gerais, que eles estão fazendo criatórios dos mosquitos. A gente queria entender como isso funciona, o porquê que isso acontece. Bom, esse criatório é chamado de insetário, e a razão de se ter um insetário do transmissor da dengue vai se avaliar a questão do inseticida, do larvicida, esse que é usado no combate quando necessita do controle químico para eliminar o egípcio. Então, a razão de se ter uma criação de uma colônia de egípcio, por essa razão de fazer teste com larvicida, com inseticida, com repelentes. E de que forma que a gente cria? A gente traz o inseto do campo, ali ele é alojado numa gaiola, ali ele tem um descanso nas primeiras horas, depois tem uma alimentação com a solução açucarada, depois aí se segue os passos de fazer com que esse mosquito tenha um repasso sanguíneo, seja por meio de um hamster, ali ele é alimentado de sangue ali de um hamster, e assim que é alimentado de sangue, a fêmea, a gente vai dar um tempo para que ela possa vir a desovar. Um dos modelos que a gente tinha no nosso insetário é esse próprio copo, onde era dentro da gaiola, colocava-se água no copo, formava com esse papel sanfonado aqui um cone, era colocado aqui com água, e aí, depois que a fêmea recebeu o repasse sanguíneo, aí sim a gente colocava esse cone com esse papel na gaiola. Aí ela vinha e desovava no papel. Aí a gente pegava esse papel, armazenava de uma maneira correta para a conservação dos ovos, e quando a gente necessita de fazer um teste com inseticida, esse papel é mergulhado numa bandeja com água, ali vai eclodir a larva, vai vir a questão da pupa até sair a larva. Então, a razão do criatório, do insetário, é para que a gente possa ter uma eficácia no inseticida, no larvicida, no repelente que é usado no combate. Existem pontos estratégicos onde a fêmea do Aedes aegypti faz ovipostura? Olha, é importante a gente lembrar, pontos estratégicos, ou seja, pontos onde há uma variedade de depósitos que ela possa depositar seus ovos, no caso de chuva, e a chuva acumular nesses depósitos. Um exemplo, cemitérios, aqueles vasos de flor, tudo naqueles túmulos, pode acumular água, ali é um ponto estratégico. As borracharias, a céu aberto, também pode acumular água nos pneus. Lembrando que o pneu é o principal depósito de transmissão, ou melhor, de infestação de uma área para outra com relação à questão da fêmea do egípcio. Outro ponto estratégico, terreno baldio, aquele que não é cuidado. O lixo que é jogado ali vai muito tipo de
depósito, recipiente que possa acumular água ali e ali transmitir também a questão da acontecer ali, surgir a lava do Egito ali. Falamos do cemitério, da borracharia, do terreno baldio, ferro velho, a céu aberto também, se acumula muita água naqueles ferros mesmo, então são pontos estratégicos e deve ser olhado. A prefeitura faz um trabalho sério com relação ao combate nesses pontos, mas a gente também pode, o nosso papel de cobrar, né, do pessoal que tem, né, seja a borracharia, seja o ferro velho, né, o cuidado para que não evite o tipo de depósito que tem lá. Doenças transmitidas por vetores, é sempre muito importante que várias estratégias sejam aplicadas para impedir a transmissão dessas doenças. A gente conversou aqui hoje da nossa participação contribuindo para a menor proliferação do mosquito. Mas além dessas medidas, é importante a proteção individual. Então, uma medida de prevenção é evitar que o mosquito nos pique, né? Então, uma das formas de fazer isso é através do uso de repelentes. Lembrando que a Anvisa, ela autorizou a utilização de 3 repelentes. Então, é muito importante que quando a pessoa procure no mercado a compra desses produtos, ela realmente faça a leitura do que tem nas instruções ali do rótulo, porque é muito importante para que ela possa conhecer qual é a faixa etária, né, para utilizar aquele repelente e qual é a frequência de aplicação desse produto. Então, é muito importante observar isso. E a outra medida de proteção individual são as vacinas. Então, se a gente não conseguir impedir que o mosquito nos pique, mas que pelo menos, né, que a gente possa ter um risco menor de ter a infecção sintomática, seja ela leve, moderada e principalmente as formas graves que levam à hospitalização e que podem levar até mesmo ao óbito. Então a gente sabe que hoje a gente tem 2 vacinas licenciadas, uma que já foi licenciada há mais tempo, em 2015, que é a Dengavax, e uma mais recente, que é a Qdenga, né? Então essas 2 vacinas são encontradas no mercado do setor particular, embora no momento a Qdenga ela não está disponível, porque ela foi disponibilizada para o Ministério da Saúde, porque ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização e está sendo oferecida gratuitamente pelo SUS para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Então, nós todos temos que fazer a nossa parte. Então, se proteger com repelentes e também fazer o uso, né, da vacinação.